Olá, pessoal. Eu sou Emerson Cavalcante e esse é o nosso estudo do NEP, o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho V de Jesus. Nossos encontros aqui às segundas-feiras, na busca do desenvolvimento, da compreensão, do aprofundamento dessas ligações, conexões entre o Antigo e o Novo Testamento sob a ótica, a perspectiva da doutrina consoladora. Nós temos aqui um olhar especial para o Novo Testamento, para as cartas de Paulo, especialmente para a carta de Paulo aos Romanos, na nossa série Romanos verso a verso, que alcança hoje, dentro desse terceiro capítulo que nós nos encontramos aqui, desenvolvendo, analisando, compreendendo dentro da carta, o verso de número 20. Mas antes de adentrar a nossa lição de hoje, eu convido vocês para as redes sociais do NEP. Mais uma vez reforçando aqui o convite, né? Digita lá, basta digitar NEP V de Jesus. E você tem acesso pelo canal do YouTube ou pelo Facebook. No canal do YouTube tem uma listagem própria, uma playlist, né? Com os vídeos, tanto da série Romanos verso a verso, como os demais estudos que estão disponíveis lá no canal do YouTube. Hoje ultrapassa aí mais de 400, chegando quase 500 vídeos gratuitamente disponíveis para vocês lá, para essa reflexão e aprofundamento do muito que a doutrina espírita nos traz para revitalizar o Evangelho dentro da atualidade dos nossos dias, por uma compreensão mais ampla, mais clara da mensagem de Jesus aplicada à nossa vida. Então fica o convite, gente, basta apertar o sino de notificação para receber os novos vídeos das atividades semanais do V de Jesus. Aqui a carta aos Romanos, essas reflexões de Paulo, chamado Evangelho de Paulo, né? Muitos estudiosos assim mencionam esta carta, que é uma carta referencial do ensino da doutrina, do ensino cristão, em todos os tempos. Né? Você vai olhar para as demais escolas do cristianismo, fala na carta aos Romanos, o pessoal já pausa ali, sabe que ali tem muito conteúdo, influenciou homens ao longo de toda a história, né? Martinho Lutero, um João Calvino, um Agostinho de Hipona, um John Wesley, todos eles falam a respeito da relevância, do impacto, da importância da carta aos Romanos. Lembrando que as cartas de Paulo foram os primeiros documentos a circularem como documentos escritos de ensino da doutrina cristã, né? É lógico que os evangelhos, chamados evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, circularam pelas comunidades também com esta intenção, mas são posteriores. As primeiras anotações, chamadas anotações de Levi, eram anotações esparsas, só foram ser recolhidas, né? Depois ajuntadas naquilo que nós poderíamos chamar de um livro. Claro que nós não temos a dimensão de um livro como temos hoje, à época de Jesus e dos seus discípulos, seus apóstolos diretos, mas nós temos então essas anotações de Levi se tornando um livro depois. As anotações de Marcos, pelos relatos de Pedro, teriam vindo antes, circulado antes, mas não antes destas cartas de Paulo. Então perceba, embora Paulo tenha sido um apóstolo, entre aspas, tardio, chamado depois, por conta de que Paulo, doutor Saulo de Tarso, né, era um perseguidor dos cristãos, Jesus já havia sido crucificado, já tinha ressuscitado, retornado junto dos discípulos e ascendido. Né? Já não estava de forma direta junto aos discípulos corporalmente, mas fora chamar o doutor da lei Saulo de Tarso ao trabalho, especialmente para que aos gentios, aos estrangeiros, o evangelho chegasse. E é por isso que a carta aos Romanos ela é essencial para essa compreensão. Porque a carta aos Romanos é uma carta para uma comunidade mista de judeus e gentios, de judeus e estrangeiros,
na capital do império, em Roma. Ao escrever, portanto, a carta aos Romanos, Paulo está dando direcionamento às dúvidas de uma comunidade. Assim ele fizera em todas as 14 cartas que chegaram até nós. Mas especialmente na carta aos Romanos, é uma carta de ensino. O pessoal quer saber, afinal, o que é este evangelho? O que ele nos pede? O que ele ensina? O que ele fala a respeito da natureza humana? Da nossa relação com Deus? O que esse Deus espera da gente? Qual que é o processo? Qual que é a forma pela qual ele se mostra para nós, já que é um Deus invisível? Diferente dos deuses pagãos que podiam ser adorados, que tinham imagens que as pessoas tocavam, que as pessoas viam, deuses falsos, é verdade, deuses falsos, mas com os quais as pessoas se relacionavam diretamente. Esse Deus que vem a partir da tradição judaico-cristã, com Moisés e os profetas, alcançando a vinda de Jesus, expressando esta vontade de Deus, é um Deus adorado em espírito e em verdade. É algo que deixa de ser externo no imediato, embora o culto externo seja respeitável, quando sincero, para dar um bom exemplo. Mas sabemos que o verdadeiro culto é portas adentro do coração. Por isso que a doutrina consoladora, ela insiste tanto na questão da reforma íntima, da transformação interior, dessa mudança que vem de dentro. Porque é o que nós precisamos. Esse autoconhecimento. E é uma declaração desse tipo, para falar da natureza humana, da nossa relação com Deus, e de que forma ele responde aos nossos sinceros apelos. E nós vamos olhar hoje nessa sequência de Romanos, capítulo 3, para o nosso verso de reflexão, que é o de número 20. Convido todos vocês, aqueles que estiverem com as suas traduções bíblicas em mãos, ou tiverem aí as suas versões virtuais pelo celular, pelo notebook, acompanhem conosco, simplesmente aqui a nossa menção na fala. Vamos consultar duas traduções, como assim fazemos de costume. A primeira em João Ferreira de Almeida, o verso de número 20, a declaração do apóstolo Paulo é a seguinte, capítulo 3 da carta aos Romanos. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Essa é a tradução de João Ferreira de Almeida. Estou aqui com a tradução também católica da Bíblia de Jerusalém, verso de número 20, capítulo 3 da carta aos Romanos, mesmo verso, a tradução é a seguinte: porque diante dele ninguém será justificado pelas obras da lei, pois da lei vem só o conhecimento do pecado. Ambas as traduções trazendo aí para a gente a mesma temática, né? Lembrando que esse capítulo 3 da carta aos Romanos, Paulo vem numa sequência aqui, falando dessa relação especialmente aqui dos judeus, daqueles que receberam, num primeiro momento, de forma direta, esse anúncio da revelação divina no projeto pedagógico de ensino dela, do Deus único, da sua vontade expressa na lei. Vou falar um pouco a respeito da lei, porque é fundamental para a gente entender esse verso 20, do capítulo 3 da carta aos Romanos. Mas o fato aqui é que Paulo está explanando, então, a relação dos judeus com o sagrado,
mas não está excluindo aqueles que estão fora, portas afora de Israel. Está olhando primeiro para os judeus para falar assim: será que vocês têm algum privilégio por terem recebido a primeira mensagem? A gente tem visto, né, esse estudo aqui de Romanos 3, que não. Estamos debaixo da mesma condição. E que condição é esta? Todos, absolutamente todos nós, nos afastamos voluntariamente de Deus quando nos rebelamos diante da sua divina lei. E de que forma temos feito isto? Quando deixamos de lado a caridade e optamos pelo egoísmo, quando menosprezamos os benefícios da humildade na nossa vida, optamos pela vaidade. Quando diante daquelas situações que apelam para que o nosso coração seja misericordioso, exercendo a lei de amor, justiça e caridade, eu opto por ser orgulhoso. É dessa forma, simples, real, visível nas nossas relações e no contato e na minha própria ação no mundo, que eu detecto onde está a minha rebeldia e onde está o meu nível de afastamento de Deus. É isto. Então eu volto a Romanos 3, verso 20. E é com esse olhar, não olhando apenas para uma comunidade afastada da gente em mais de 20 séculos, mas entendendo que hoje, aqui no século 21, se eu sou e assim me comprometo a ser um discípulo, um aluno de Jesus, eu estou junto com essa comunidade Roma, ainda que afastado no tempo. Porque a comunidade universal dos discípulos do Cristo, que formam de fato a sua assembleia, a sua igreja, esse é o sentido, tá? Igreja, assembleia, eclésia, o agrupamento dessa comunidade que se regenera pela mensagem do Evangelho aplicada na vida. Se assim eu me reconheço, eu estou diante de Romanos 3,20 e me identifico ali dentro. Volto ao ensino do apóstolo Paulo, porque diante dele, de Deus, ninguém será justificado pelas obras da lei. O que era isso aqui? Qual o significado disso aqui no contexto da carta aos Romanos? E o que eu posso identificar como obras da lei? Basicamente aqui, gente, nós estamos falando sobre os ritos cerimoniais e determinadas práticas exteriores adotadas pelos judeus e que, de certa forma, estavam ali conflitando com a mensagem do Evangelho. Paulo, especialmente, tanto aqui em Romanos como em Gálatas, de uma forma mais direta, na carta aos Gálatas, ele vai confrontar aqueles que ele chama de judaizantes, os que querem colocar em primeiro lugar, à frente da minha relação com Deus, as práticas, os ritos, gerando uma espécie de engessamento da minha relação. Eu acabo vivendo de tal forma, quando voltado às chamadas obras da lei, no falso entendimento de que eu sou aceito por Deus e recebo benefícios do Pai se eu cumpro rigorosamente estes ritos. A época que Paulo está escrevendo aos Romanos, o que era isso?
A circuncisão, nós já vimos aqui, né? Uma marca de pertencimento, especialmente aqui tratando do menino judeu, se tornaria um homem depois, mas ao 8º dia ele era circuncidado. Era feita uma marca, um corte, no prepúcio do órgão genital masculino, que significava ali essa marca de pertencimento ao povo da aliança, o povo judeu. Era um símbolo. Mas se apegaram de tal forma ao símbolo que entendiam que se a mensagem do evangelho vinha, que agora não era só para Israel, não era só para os judeus, que aquilo deveria se expandir, que aquilo deveria ir para o mundo todo, para povos, línguas e nações. Então, quem quiser ser cristão tem que ser circuncidado também, não é isso? Paulo vai dizer um sonoro não. Não é isso. Não é isso. A circuncisão que vale. A marca de pertencimento com o Evangelho, com o nosso olhar para Jesus, não está mais para fora. A circuncisão é do coração, é da alma, é da consciência. É uma reviravolta total, muito difícil de ser compreendido. Tanto lá, passados 20 séculos, para muitos hoje aqui. Como assim? Tem alguma coisa que a gente veja, que a gente toque, que a gente possa apresentar uma marca, um registro dessa minha relação com Deus. O testemunho é em espírito e em verdade. Não foi isso que Jesus falou na conversa com a mulher samaritana? A dúvida dela não era essa? Devemos adorar no monte ou no templo de Jerusalém? Jesus diz a ela, em João 4, é chegada a hora é agora, porque eu estou aqui, eu estou mostrando, estou vivendo isso para vocês. Olhem para mim. A hora é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes os adoradores que o Pai procura. Como eu posso querer ser algo diferente disso? O Pai procura adoradores em espírito e verdade. Eu fico agarrado a ritos, a exterioridades, a marcas externas de pertencimento. Ora, uma relação quando é verdadeira, quando é genuína, ela não precisa de nada disso. Ela é porque ela é. Porque o meu coração, o meu sentimento, a minha alma, o meu entendimento estão vinculados, estão imantados por essa força poderosa, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É assim que Paulo vai definir essa mesma carta aos Romanos, já passamos por lá, vai definir o Evangelho, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É a boa nova, é a boa notícia. Jesus veio, aliás, jamais esteve ausente. Por isso que eu estou olhando aqui para esse verso 20, estou entendendo, obras da lei, a lei de circuncisão, mas inclui aqui a guarda do sábado. Já havia briga lá por causa disso. Guardar ou não guardar o sábado, é um outro dia, esse aqui. O significado, o sentido, a essência, a reserva que nós devemos ter do nosso tempo para essa conversa com Deus, para essa relação com Ele. Portanto, o meu sábado pode ser esses minutos de reflexão e uma vida continuadamente voltada para Ele. Tudo que eu faço para fora é como se fora para Ele, ainda que seja para entregar aos homens. Guarda do sábado, da minha relação com Deus. Essa reserva, esse descansar
das minhas fadigas, esse descansar das minhas aflições, dos meus apelos, nas mãos deste Pai em quem eu confio. Eu sei que Ele cuida, que Ele protege, que Ele providencia aquilo que é melhor para cada um de nós, ainda que eu não entenda isso agora. Falamos aqui de circuncisão, falamos de guarda do sábado, falamos de questões de dietas alimentares. Eles não comiam determinadas coisas olhando para a lei de Moisés, que tinha um sentido educativo alimentar também, importante, relevante. Mas que não é isto, gente, absolutamente não é isto que constrói a minha relação sincera, genuína com Deus. E é mais uma vez nesse sentido que Paulo apela para o entendimento de que é preciso romper com essa velha mentalidade para nos revestir do Evangelho em Cristo Jesus. Nova criatura. Nova forma de ser, de enxergar o mundo, de falar, de nos postar diante da vida. Então, tenho aqui no verso 20 essa reflexão. Por isso, o uso da expressão, né? Por isso, nenhuma carne será justificada. É o mesmo sentido de que ninguém, o que serve para todos, né? Então, nenhuma carne significa que todo homem, absolutamente todo homem está dentro dessa condição. Não vai ser justificado diante do Pai, diante de Deus, por aquilo que eu faço pelas obras. Seja elas quais forem, tá? Mesmo as obras caritativas, que às vezes o pessoal se apega e fala, não, mas eu faço caridade, eu ajudo as pessoas, eu sou uma pessoa boa. Cuidado, gente. Cuidado. Cuidado com essa forma de nos relacionar com Deus, no sentido da gente ficar ali apelando para aquilo que fizemos para os outros para receber benefícios. Isso é uma troca, uma barganha com Deus. Deus não quer isso. Deus não pretende isso da gente. As minhas obras, boas obras, são obras por consequência de um coração regenerado. É porque eu me sinto, sou tocado em compaixão, em misericórdia, porque sei que sou necessitado dela também. É que eu vou em auxílio. Eu olho para o outro em sofrimento e vejo-me como um espelho. É meu irmão. Ele sofre. Eu também. Eu sei o que isso significa. Eu sei a dor e o significado do sofrimento aqui na Terra. É por isso que com o coração regenerado, boas obras são consequência. Jamais uma espécie de passaporte com uma determinada pontuação para receber benefícios do Pai. Isso é aquela expressão que nós usamos, né? Falamos muito disso, sobre mandar boleto para Deus. Assim, olha, o que eu fiz aqui, agora me paga. Da minha parte. Faz aquilo que eu estou pedindo. Cumpre o nosso trato. Porque a gente esquece que Deus não fez esse tratado com a gente. Não é esta aliança. Essa aliança é uma aliança de amor, não é uma aliança de barganha. Tem muita gente, vivendo o seu relacionamento com Deus a partir destes parâmetros, dessa forma. Eu faço, o Senhor me entrega. Eu preciso disso aqui. O Senhor me dá, porque eu estou sendo obediente, eu estou sendo bonzinho, eu estou fazendo o que o Senhor me disse. Não é assim. Aliás, pode acontecer, e acontece, e por vezes nossos pedidos não serão atendidos. Por vezes nós nos veremos diante de grandes provas, de grandes dificuldades, e aí vem o testemunho da fé. Aí, como está lá na Carta aos Romanos, gente, é o viver pela fé, viver pela confiança, pela fidelidade que nós somos convocados a manter diante de um Deus puro, santo e perfeito,
que nos convida a ser assim, porque somos filhos dele. Mas diante da minha condição, afastada, rebelada, o que acontece? Eu não vou ser justificado diante de Deus porque estou fazendo coisas para fora. Um ativismo, né? Estou fazendo, esperando receber algo em troca. Não é isso. Para isso, Paulo alerta. Nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras da lei. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Olha isso, gente. Pela lei vem o conhecimento do pecado. Quer ver como isso fica claro? Olha lá para o Decálogo. Lembra? Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, primeiro capítulo, eu não vim destruir a lei. Vim destruir a lei. Aí Kardec vai transcrever o Decálogo lá. E ao transcrever o Decálogo para a gente, ele apresenta um resumo da lei Moisés. E lá eu sei sobre o tipo de relação que eu tenho que ter com Deus. É o único Deus, só a Ele eu devo adorar, não vou usar o nome dele em vão, e vou santificar o dia de sábado, no sentido dessa reserva de tempo, de reflexão para me relacionar, conversar, ter intimidade com Ele, minha relação com Deus. Eu vou honrar meu pai e minha mãe, independente do que venha acontecer na minha relação com eles. Eu reconheço neles um sentido de gratidão pela abençoada oportunidade da reencarnação presente. Honrar meu pai e minha mãe. Não vou matar, não vou adulterar, não vou furtar, não vou prestar falso testemunho, ficar mentindo, caluniando, não vou. Não vou ficar desejando a mulher do próximo, nem vou ficar cobiçando as coisas que não são minhas, que são a dos outros. Pelo conhecimento da lei, portanto, por saber a lei está sendo apresentada para mim. Eu estou olhando para aquilo que Deus está expressando, manifestando através dos seus profetas. Então, por quê? Pelo conhecimento da lei vem também o conhecimento do pecado. Porque eu sei, olhando para o decálogo, que eu ajo diversas, inúmeras vezes em oposição a isso. Em vez de adorar um único Deus, eu fico olhando para ver se tem um Deus que me atende mais rápido. O Deus riqueza, o Deus fama. Um Deus que possa atender aos apelos desviados do meu coração. Eu caio em erro, caio em desajuste. Não soluciono e ainda complico mais a minha situação espiritual e moral. Eu não tenho conversa, não tenho intimidade com Deus. Meu sábado não existe. Eu só penso nas coisas do aqui, do agora, do imediato. Eu não honro pai e mãe. Eu sequer valorizo esse vínculo. Para mim, problema deles, eles me tiveram como filho, porque, enfim, eu não pedi para nascer, tem gente que fala isso. A gente brinca, né? Não pediu, implorou. Implorou para poder vir para essa presente existência. Porque nós sabemos a necessidade que temos de estar aqui. Então, não precisa nem dizer. Quantos estão aí? Matando, adulterando, furtando, cobiçando aquilo que não é nosso, que não nos pertence, que não faz parte do que foi planejado para a nossa existência. Tudo isso.
Então, pela lei vem o conhecimento do pecado, dos meus desvios. E o que eu faço com isso? A mensagem do Evangelho é muito clara. Arrependei-vos. Arrependa-se dessa condição. No sentido de mudar a mente, mudar a rota de pensamentos, de palavras, de olhar para a vida, de olhar para as pessoas. Arrependa-se, creia, tenha fé no Evangelho, nesta boa nova, que comunica para a gente que Jesus é a referência de Filho de Deus que nós devemos nos tornar. A partir disto, que ele fala, que ele faz, sobretudo, tem tudo a ver com o que deve ser o meu propósito de transformação íntima, pessoal, interior. Jesus é minha referência, é o meu modelo, é o meu guia. O que Jesus quer é o que eu devo querer. E o que ele quer é o que Deus deseja. É na busca desta comunhão, dessa intensidade de um relacionamento que se manifesta, que se expande para além daquilo que eu vejo, do que eu toco, do que eu posso perceber dos meus sentidos físicos, que eu compreendo que de fato sou um cidadão celeste. Somos peregrinos nessa terra. Precisamos despertar para essa nossa realidade que é integralmente espiritual. Nós cumprimos aqui dentro de uma realidade material, uns instrumentais que são necessários para o meu progresso, para a minha evolução, mas não posso me agarrar a eles, como se isto fosse o objetivo, a razão e o porquê das coisas. Entendo ser este o grande sentido. Aprendo ainda olhando aqui em referências chamado Antigo Testamento, no livro de Salmos, capítulo 143, verso 2, o salmista diz: entretanto, não leves teu servo a julgamento, pois nenhum ser vivo, nenhum ser é justo diante da tua presença. Essa é a confissão e humildade que nós temos que fazer diariamente. Não sou justo diante da tua presença, portanto não me leves a julgamento, porque sei que estou em falta. Peço perdão, me arrependo. Que o meu coração acolha o teu evangelho, para que o meu coração seja regenerado, segundo a vontade de Deus. Amados, essas são aqui as nossas breves reflexões que deixamos para vocês também. Fique à vontade aí para comentários, perguntas, para que a gente possa realmente aprofundar e entender e aplicar, com todas as dificuldades que nos caracterizam, mas sejamos sinceros diante da mensagem que vem do alto. Deixando aqui para vocês, mais uma vez, reforçando esse convite, aqui às segundas-feiras, às 20 horas, o nosso estudo da Carta de Paulo aos Romanos, na série Romanos, verso a verso. Basta digitar NEP V de Jesus no canal do YouTube, acionar o sino de notificações e receber as atividades semanais do NEP. Eu sou Emerson Oliveira Cavalcante e deixo aqui para vocês os meus votos de paz, luz, sabedoria. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Até a próxima. Até breve.